Meu nome é Arthur, e a primeira coisa que me vem à mente quando penso na herança do meu tio Benjamin, não é a loja velha, nem a poeira, nem as portas emperradas. É o som da risada do meu cunhado Ricardo, curta e afiada como um caco de vidro, cortando o silêncio abafado da sala. Foi logo depois que o advogado leu o testamento. O outro cunhado, Marcos, se virou para mim com aquele sorriso de pena, um sorriso que desvaloriza um homem mais do que qualquer ofensa, e disse com todas as letras: Parabéns, Arthur. Você herdou uma bela coleção de poeira e teia de aranha. Vai fazer o que com isso, um museu do esquecimento? Naquele dia, o peso do desprezo deles foi mais pesado que a chave enferrujada que o advogado me entregou. O que você faria se sua própria família risse na sua cara por você herdar o que eles consideravam um lixo? Se o seu valor como homem fosse medido por um prédio caindo aos pedaços, escute a minha história até o fim e me diga o que você teria feito no meu lugar. Me diga também de qual cidade você me escuta, preciso saber que não estou sozinho nisso. Se quiser ouvir mais histórias de vida como esta, em que a poeira esconde mais do que se imagina, se inscreva no canal. Quero compartilhar com você o que aprendi sobre o valor real das coisas e das pessoas. A cena inteira ainda é nítida na minha cabeça. Estávamos na pequena sala da casa do tio Benjamin, um lugar que já cheirava a tempo parado, e a saudade. O ar era pesado, o dia lá fora estava cinzento, e a luz que entrava pela janela parecia cansada. Ricardo e Marcos, maridos das minhas primas, estavam ali, impacientes. Eles, donos de pequenos comércios na cidade, se achavam os reis do mundo. Quando o advogado, um homem sério e visivelmente desconfortável, anunciou que o único bem, a antiga loja de miudezas fechada há mais de 20 anos, ficaria para mim, o desprezo deles foi instantâneo. Não era só a risada de Ricardo, era o jeito como Marcos me olhou de cima a baixo, como se eu fosse tão inútil quanto a herança que recebi. A humilhação tem um gosto amargo, um gosto de ferrugem na boca. Senti o sangue subir para o meu rosto, mas aprendi com a vida a engolir o orgulho ferido. Sou um relojoeiro, minha vida inteira foi dedicada a peças pequenas, a movimentos delicados e, acima de tudo, a paciência. Responder àquela provocação seria dar a eles o que queriam, uma briga, uma confirmação de que eu estava desesperado. Em vez disso, apertei a mandíbula com força, senti o músculo do meu rosto tremer, e apenas assenti com a cabeça para o advogado. Peguei a chave. Ela estava fria e áspera na minha mão. O silêncio que eu mantive pareceu irritá-los ainda mais. Eles esperavam um homem quebrado, mas encontraram apenas um homem quieto. Naquele momento, naquela sala abafada, algo dentro de mim mudou para sempre. Aquela zombaria não foi apenas um comentário maldoso, foi um decreto. Eles me sentenciaram a ser o tolo da família, o coitado que ficou com o entulho. Enquanto eles se levantavam ajeitando suas roupas e se despedindo do advogado com um ar de superioridade, eu permaneci sentado, olhando para a chave na palma da minha mão. Não era mais apenas a chave da loja do meu tio, era a chave da minha dignidade. Ali, em silêncio, fiz uma promessa a mim mesmo. Eu não iria reformar aquela loja para provar algo a eles. Eu iria descobrir o que havia por trás daquelas paredes por mim, pelo meu tio, e pela honra silenciosa que eles tentaram pisotear. Meu nome é Arthur Mendes, e tenho 58 anos. Nasci e me criei aqui mesmo, nesta cidadezinha de Minas Gerais onde as notícias correm mais rápido que o vento e a vida da gente parece pertencer a todo mundo. Sou relojoeiro, um ofício que aprendi mais por teimosia do que por vocação. É um trabalho que exige silêncio, mão firme e, acima de tudo, paciência. Talvez por isso eu nunca tenha sido um homem de muitas palavras, ou de grandes gestos. Minha vida sempre foi feita de peças pequenas, de movimentos mínimos que juntos fazem o tempo andar para a frente. Uma lição que a vida me deu muito antes de eu tocar no meu primeiro relógio. A minha história não tem nada de extraordinário. Sou filho de lavradores, gente humilde que só conhecia o trabalho da terra. Meus pais se foram cedo, um depois do outro, como se um não soubesse existir sem o outro. Fiquei com a casa, a responsabilidade e o sonho adiado de tentar a sorte na capital. Naquela época, ser o filho que fica para cuidar dos mais velhos não era visto como um sacrifício, era apenas o que se fazia. E eu fiz. Sem reclamar,
sem olhar para trás. Aprendi a consertar o que quebrava, a remendar o que rasgava, a dar um jeito em tudo. A necessidade é uma grande professora. Foi nessa época que conheci Helena. Ela era a moça mais bonita da cidade, mas não era por isso que meu coração batia mais forte. Era pelo jeito como ela me olhava, como se enxergasse através da minha casca de homem quieto, e visse algo que nem eu mesmo sabia que existia. Casamos sem festa, sem luxo, só com a certeza de que tínhamos um ao outro. Com o pouco dinheiro que juntei, compramos um terreno pequeno e, tijolo por tijolo, levantamos nossa casa. Lembro-me de nós dois no telhado, sob o sol quente, pregando as telhas. Ela me passou um prego e disse: Arthur, essa casa vai ser nosso porto seguro. E foi. Vivemos anos de uma felicidade simples, uma felicidade que se encontra nas coisas pequenas, no cheiro do café pela manhã, no silêncio compartilhado no fim da tarde, na mão dela buscando a minha no escuro do quarto. Eu abri minha pequena oficina de concertos nos fundos de casa. Não ganhava muito, mas era o suficiente. O suficiente para pagar as contas, para comprar um presente no aniversário dela, para sentir que eu era um homem honrado, que cumpria com seu dever. Nunca almejei riqueza. Meu tesouro era chegar em casa e encontrar Helena me esperando na varanda. Mas a vida, assim como um relógio velho, às vezes emperra. Helena adoeceu. Foi uma doença longa, cruel, que foi tirando sua força aos poucos, mas nunca o brilho dos seus olhos. Foram 5 anos de luta. 5 anos em que minha oficina se tornou meu refúgio e minha prisão. Eu trabalhava durante o dia consertando os ponteiros da vida dos outros, e passava as noites em claro, cuidando dela, vendo o tempo dela se esvair lentamente, sem que eu pudesse fazer nada. A paciência que aprendi com as engrenagens me serviu para suportar a dor de vê-la partir um pouco a cada dia. Quando ela se foi, a casa ficou silenciosa demais. O eco da ausência dela estava em cada cômodo, em cada objeto. Fiquei viúvo e sozinho, com a companhia dos meus relógios e das minhas memórias. O trabalho se tornou minha única âncora. Mergulhei nele de cabeça, consertando mecanismos complicados para não ter que pensar na engrenagem quebrada dentro do meu próprio peito. As pessoas da cidade me olhavam com pena, o viúvo solitário, o homem que a vida castigou. Eu apenas abaixava a cabeça e seguia em frente, um dia de cada vez. Nesses anos de solidão, as lembranças do meu tio Benjamin começaram a voltar com mais força. Ele era o irmão mais velho da minha mãe, um homem tão quieto quanto eu, talvez até mais. Quando eu era menino, ele me deixava entrar na sua loja, o Empório Benjamin. Para os outros, era só um lugar empoeirado, cheio de quinquilharias. Para mim, era um mundo mágico, um lugar onde cada objeto tinha uma história, um segredo. Eu ficava horas ali, fascinado, enquanto ele, com sua paciência de monge, me mostrava como funcionava um gramofone antigo, ou como se dava corda num relógio de parede. Tio Benjamin era a única pessoa na família que entendia essa minha fascinação por coisas pequenas e detalhadas. Meus primos, pais de Ricardo e Marcos, sempre o acharam um esquisito, um homem que não tinha ambição, que se contentava em viver no meio da velharia. Mas meu tio não se importava, ele via valor onde ninguém mais via. Lembro-me de uma vez em que ele me entregou um relógio de bolso quebrado e disse: "Tente consertar, sobrinho." A paciência é a ferramenta mais importante de um homem de valor. Levei semanas, mas consegui. O sorriso discreto dele foi a maior recompensa que já recebi. Ele enxergava em mim um reflexo de si mesmo, um homem que não se encaixava no mundo barulhento da ganância e da pressa. Um homem que encontrava beleza no que era antigo, no que era duradouro. A loja não era um negócio para ele, era seu santuário. Um lugar onde ele se protegia do mundo exterior, um mundo que ele não entendia e que, francamente, não fazia questão de entender. Ele passava os dias ali, lendo, consertando coisas em paz com sua própria solidão. Com o tempo, ele foi se fechando cada vez mais. A loja, que já abria pouco, fechou de vez. Tio Benjamin se tornou uma figura reclusa, quase uma lenda na cidade. As crianças tinham medo de passar na frente da loja abandonada, e os adultos simplesmente a esqueceram, como se ela nunca tivesse existido. Eu era um dos poucos que ainda passava por lá de vez em quando. Olhava para a fachada gasta, para a porta trancada, e sentia uma pontada de tristeza.
Era como ver uma parte da minha própria infância sendo engolida pelo tempo e pelo descaso. Eu nunca imaginei que ele me deixaria a loja. Ele tinha outros sobrinhos, sobrinhos que, aos olhos do mundo, eram mais bem-sucedidos. Ricardo e Marcos com seus comércios, seus carros, suas vidas cheias de aparências. Eles representavam tudo o que meu tio Benjamim desprezava em silêncio: a pressa, a superficialidade, a medição do valor de um homem pelo que ele tem no bolso, e não pelo que ele tem no coração e nas mãos. Talvez por isso a zombaria deles tenha me ferido tanto, não foi apenas pelo desprezo ao prédio velho, mas pelo desprezo a tudo o que ele representava. Eles riram da memória do meu tio, riram da minha história, riram da dignidade silenciosa que sempre foi o nosso bem mais precioso. Eles não viam uma herança, viam um atestado da minha insignificância. O tolo da família, o relojoeiro sonhador que ficou com o entulho. Mas eles não me conhecem, não sabem das noites que passei em claro, das dificuldades que enfrentei, da força que precisei encontrar dentro de mim para continuar de pé quando tudo ao meu redor desmoronava. Eles veem um homem simples, de roupas gastas e mãos manchadas de óleo, não veem as cicatrizes, não veem a resiliência forjada no fogo da perda e do sacrifício. Eles não sabem que a paciência, a mesma que meu tio me ensinou a ter, pode ser uma arma poderosa. Naquele dia, na sala abafada, enquanto eles riam, eu não senti raiva. Senti uma clareza estranha, uma calma fria. Percebi que aquela chave enferrujada na minha mão não era um fardo, era um legado. Era a confiança de um homem que, no fim da vida, escolheu a única pessoa que entenderia o verdadeiro valor do seu refúgio. Ele não me deixou um problema, ele me deixou uma missão. Minha vida inteira foi sobre consertar coisas que os outros desistiram. Relógios parados, telhados quebrados, um coração partido. Aquela loja era apenas mais uma coisa quebrada e esperando pelas mãos certas. E as minhas mãos, calejadas pela vida e treinadas pela paciência, estavam prontas. Eu não precisava provar nada para Ricardo ou para Marcos. Eu precisava provar a mim mesmo que o legado de dignidade e silêncio do meu tio Benjamim estava em boas mãos. E foi com esse pensamento que, no dia seguinte, bem cedo, eu caminhei até a rua esquecida. Parei em frente à loja, olhei para a madeira gasta, para janelas sujas, e respirei fundo o cheiro de abandono. Não vi um monte de entulho. Vi a minha infância. Vi o sorriso do meu tio. Vi a chance de honrar o único homem que olhou para mim e viu não um coitado, mas um igual. A chave girou na fechadura com um som áspero, um som de promessa. A porta se abriu rangendo, revelando a escuridão e a poeira de décadas. E eu entrei. A zombaria não foi uma coisa de um dia só. Se fosse, talvez eu tivesse esquecido como a gente esquece uma dor de cabeça passageira. Mas não foi. Ela se tornou uma espécie de neblina fina e constante que me seguia por toda a cidade. A notícia sobre a minha grande herança se espalhou como fogo em capim seco. Na primeira semana eu ainda tentava manter a cabeça erguida. Ia à padaria de manhã, como sempre fiz, e dava bom dia a todos. Mas o bom dia, seu Arthur, de volta vinha diferente. Vinha acompanhado de um olhar de lado, um sorriso contido, um cochicho que começava assim que eu virava as costas. Eu sentia os olhares nas minhas costas, pesados como pedras. A pena é uma das formas mais cruéis de desprezo, porque ela vem disfarçada de compaixão. E eu estava me afogando na compaixão da cidade inteira. A primeira vez que fui até a loja para começar a limpeza, um vizinho da rua, o seu Antenor, me parou. Um homem que eu conhecia desde menino. Ele me olhou com aquela cara de quem está prestes a dar um conselho que não foi pedido. Arthur, ele disse, cuspindo no chão. Não gaste seu dinheiro suado com isso aí não. Isso aí nem pra lenha serve mais. O melhor que você faz é chamar uma patrola e limpar o terreno. Te dou uma ajuda para derrubar se quiser. Ele sorriu, achando que estava sendo gentil. Agradeci com um aceno de cabeça e continuei meu caminho, sentindo o gosto amargo da humilhação na boca. A oferta dele não era de ajuda. Era um julgamento. Um atestado de que eu estava abraçando uma causa perdida, que eu era um tolo. Os dias que se seguiram foram solitários. Muito solitários. A porta da loja, depois de aberta, revelou um mundo parado no tempo. O cheiro era uma mistura densa de poeira, mofo e madeira velha. Era o cheiro do esquecimento. Passei a primeira semana apenas varrendo. Eram camadas e mais camadas de sujeira,
como se cada ano de abandono tivesse deixado um cobertor de pó. Eu trabalhava em silêncio, metódico, como se estivesse desmontando um relógio complicado. Cada objeto que eu limpava, cada prateleira que eu esvaziava era um pequeno ato de teimosia. Mas a solidão era esmagadora. Eu comia o pão com queijo que trazia de casa sentado num caixote, olhando para a rua através da vidraça imunda. As pessoas passavam, olhavam de relance e seguiam em frente. Eu era o louco da rua esquecida. Aos poucos o mundo ao meu redor foi se encolhendo. Os convites para o churrasco de domingo na casa do meu primo, que antes eram sagrados, simplesmente pararam de chegar. Ninguém ligou para avisar nada. Eles apenas pararam. Na barbearia, onde eu ia todo sábado, a conversa animada morria assim que eu entrava. Ficava um silêncio constrangedor, que só era quebrado pelo som da tesoura. Eu sentia que minha presença tinha se tornado um incômodo, um lembrete de algo que eles preferiam ignorar: o fracasso, a velhice, a herança inútil. Comecei a me sentir como um fantasma, uma presença que todos sentiam, mas que ninguém queria realmente ver ou reconhecer. Era mais fácil para eles fingir que eu não existia. Até as coisas mais simples se tornaram difíceis. Lembro-me de um dia em que estava caminhando pela praça e vi Dona Elvira, uma senhora que sempre parava para conversar comigo sobre suas roseiras, do outro lado da rua. Nossos olhares se cruzaram. Por um instante, vi o reconhecimento em seus olhos, seguido por um pânico rápido. Ela desviou o olhar, apressou o passo e entrou na primeira loja que viu, como se estivesse fugindo de mim. Aquilo doeu. Doeu mais do que um insulto direto. Aquele gesto simples, de atravessar a rua para não ter que falar comigo, foi como um soco no estômago. Naquele dia, entendi que eu não era mais o seu Arthur, o relojoeiro. Eu era o coitado da loja velha. Ricardo e Marcos, meus cunhados, faziam questão de alimentar essa imagem. Eles não precisavam mais rir na minha cara. O desprezo deles agora era mais sutil, e por isso mesmo, mais perverso. De vez em quando, Ricardo passava devagar com sua caminhonete nova na frente da loja. Ele não buzinava, não falava nada. Apenas diminuía a velocidade, olhava para a fachada decrépita, depois olhava para mim, que estaria na porta, e balançava a cabeça lentamente, com um sorriso de canto de boca. Era um espetáculo silencioso de humilhação, encenado para quem quisesse vereador. Ele estava me lembrando, todos os dias, do meu lugar. O lugar que ele e o resto da família tinham decidido para mim. A situação chegou a um ponto em que minha prima, esposa de Marcos, me ligou. A voz dela era um mel de falsidade. Arthur querido, como você está? Estamos preocupados com você, ela começou. O Marcos me contou que você está se matando de trabalhar naquele lugar. Ele disse que soube de um homem, um investidor, que quer comprar o terreno para fazer um estacionamento. Não paga muito, sabe como é, mas pelo menos você se livra desse problema e põe um dinheirinho no bolso. Pensa com carinho, Arthur. É para o seu bem. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. A preocupação deles era apenas um desejo de apagar aquele símbolo da minha suposta tolice, de me ver aceitar a derrota que eles haviam decretado para mim. Meu mundo, que já era pequeno, ficou do tamanho do caminho entre a minha casa e a loja do tio Benjamin. Eu saía cedo antes que a cidade acordasse de vez, e voltava tarde, quando as ruas já estavam vazias. A loja se tornou meu refúgio e minha prisão. Lá dentro eu não era o coitado, o tolo. Eu era apenas Arthur, o homem que conserta coisas. Eu me agarrava ao trabalho como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Limpei cada centímetro daquele lugar. Organizei as prateleiras, separei parafusos enferrujados de pregos tortos, cataloguei potes de vidro vazios. Era um trabalho sem sentido para qualquer outra pessoa, mas para mim, era uma forma de manter a sanidade. Houve noites em que a dúvida me visitou. Sentado no chão empoeirado, sob a luz fraca de um lampião a gás, eu olhava para as pilhas de coisas velhas e me perguntava: e se eles estiverem certos? E se eu for apenas um velho teimoso, gastando meus últimos dias e minha pouca energia em um sonho que não existe? O eco da risada de Ricardo voltava à minha mente. A voz melosa da minha prima, o olhar de pena do seu antenor. Naqueles momentos, o peso do mundo parecia desabar sobre os meus ombros.
Sentia-me pequeno, insignificante, exatamente como eles queriam que eu me sentisse. Mas então, algo acontecia. No meio de uma caixa de tralhas, eu encontrava algo que me reconectava com meu tio, e comigo mesmo. Um dia, encontrei um pequeno carrilhão de mesa, todo enferrujado e travado. As engrenagens estavam presas, o som estava morto. Levei-o para a bancada improvisada que montei nos fundos. Com minhas ferramentas de relojoeiro, com a paciência que a vida me ensinou, passei 3 dias desmontando, limpando e ajustando cada peça minúscula. E então, no final do 3º dia, eu girei a pequena manivela, e uma melodia suave e cristalina preencheu o silêncio da loja. Naquele momento, não havia dúvida. Havia apenas a certeza do meu ofício, da minha capacidade de trazer de volta à vida o que os outros consideravam morto. Essa solidão imposta acabou se tornando uma espécie de armadura, já que ninguém falava comigo, ninguém me incomodava. Eu podia trabalhar por 12, 14 horas seguidas, sem interrupção. Comecei a conversar com o meu tio, como se ele estivesse ali. E agora, tio Benjamin? Onde o senhor guardava as ferramentas de precisão? Eu perguntava ao vazio. E de alguma forma eu encontrava as respostas. Era como se as paredes daquela loja tivessem absorvido a sabedoria e a paciência dele, e agora estivessem me transmitindo tudo aquilo. Eu não estava mais limpando um prédio abandonado, estava desvendando um homem, um mistério. O isolamento me deu clareza. Eu já não me importava com os cochichos ou com os olhares, eles podiam pensar o que quisessem. A opinião deles era como o pó que eu varria para fora da loja todos os dias, suja, sem valor e fácil de descartar. Eu tinha um propósito, um que só eu entendia. Minha motivação não era mais provar algo a eles, mas sim honrar a confiança que meu tio depositou em mim. Ele não me deixou um fardo. Ele me deixou um quebra-cabeça, e eu, o relojoeiro, estava determinado a encontrar todas as peças e montá-lo. O ponto final dessa fase, o momento em que a ficha caiu de vez, foi numa manhã de domingo. Eu tinha saído para comprar pão, e ao passar pela praça vi minha família reunida na porta da igreja depois da missa. Meus primos, Ricardo, Marcos, suas esposas todos rindo, conversando animadamente. Eu parei do outro lado da rua meio escondido atrás de uma árvore. Por um momento, pensei em atravessar, em me juntar a eles. Mas então percebi que ninguém sequer olhava na minha direção. Era como se eu fosse invisível. Eu não fazia mais parte daquele quadro. Fui silenciosamente podado da árvore da família. Naquele instante, uma calma fria tomou conta de mim. Não era raiva, não era tristeza, era aceitação. Eu entendi, com uma clareza dolorosa, quem eu era para eles. Eu não era mais o Arthur, o primo, o cunhado. Eu tinha me tornado uma anedota, uma história que eles contariam para rir. Eu era, oficialmente e para todos os efeitos, o velho tolo com a propriedade que não valia nada. Eles me deram esse título, e eu não tinha como recusá-lo. Aquele era o meu lugar no mundo deles. Voltei para casa devagar. O pão na sacola parecia pesar 1 tonelada. Mas quando cheguei na rua da loja, em vez de seguir para minha casa, parei em frente ao Empório Benjamin. Olhei para a madeira gasta, para janelas que eu tinha limpado com tanto esforço, para a placa, com o nome do meu tio. E pela primeira vez, não vi um problema. Vi um aliado. Um companheiro de solidão. Coloquei a mão na parede fria e senti a solidez da construção. Éramos 2 renegados, a loja e eu. 2 sobreviventes desprezados pelo mundo. Somos só nós 2 agora, não é? Sussurrei para a porta fechada, e estranhamente, senti uma paz que não sentia há muito tempo. A batalha não tinha acabado, mas agora eu sabia exatamente qual era o meu lado do campo. A partir daquele dia, eu não estava mais lutando contra a opinião dos outros. Eu estava lutando por aquele lugar, por mim e pela memória silenciosa do homem que acreditou em mim quando ninguém mais o fez. A humilhação tinha forjado algo novo em mim, uma determinação silenciosa, dura como aço de relógio. Eles podiam ter me isolado, mas ao fazerem isso, me deram a única coisa que eu precisava, a liberdade de ser quem eu era, longe dos olhos julgadores deles.
Eles pensaram que estavam me enterrando sob o peso do desprezo, mas não perceberam que estavam apenas plantando uma semente. E naquela loja escura e empoeirada, algo estava prestes a brotar. O sentimento de ser o tolo da família deixou de ser uma ferida e se tornou uma casca, uma proteção. Deixei que eles acreditassem na história que criaram. Deixei que rissem, que sentissem pena, que me ignorassem. O desprezo deles se tornou meu escudo. Enquanto eles estavam ocupados me subestimando, eu estava livre para trabalhar, para procurar, para descobrir o que realmente se escondia por trás daquelas paredes. E eu tinha todo o tempo do mundo, afinal, a paciência sempre foi a minha melhor ferramenta. Eles achavam que a humilhação me quebraria, mas ela me deu um foco que eu não tinha há anos. Todo o meu mundo se resumiu àquelas 4 paredes. O trabalho de limpeza, que começou como uma forma de honrar a memória do meu tio, se tornou uma investigação. Eu sentia, no fundo da minha alma, que havia algo mais ali. Tio Benjamin não era um homem de deixar as coisas ao acaso. Cada objeto que ele guardou, cada parafuso que ele separou, tinha um propósito. E eu, o relojoeiro homem treinado para ver o que ninguém mais vê, comecei a procurar pela peça que faltava naquele grande mecanismo que era sua vida. E eu a encontrei debaixo dos meus próprios pés, onde o desprezo dos outros nunca conseguiria enxergar. Foi atrás do balcão principal, uma peça maciça de jacarandá que eu levei uma semana para lixar e polir. Estava varrendo o último canto, o mais escondido, quando a ponta da vassoura bateu em uma tábua do assoalho e fez um som oco, diferente das outras. Parei. Me agachei, passei a mão, sentindo a madeira. Havia uma pequena fresta quase invisível. Com a ponta da minha chave de fenda mais fina, a mesma que uso para ajustar balanços de relógios, consegui forçar a tábua para cima. Ela rangeu, como se protestasse por ter seu segredo revelado depois de tantos anos. E ali, num compartimento perfeitamente cavado na terra batida, estava um cofre. Pequeno, de ferro, pesado como a consciência de um homem culpado. Não sei explicar o que senti naquele momento. Não era excitação, não era ganância. Era uma espécie de confirmação solene. Como se meu tio estivesse me dizendo: você chegou até aqui. Você foi paciente. Você merece saber. Levei o cofre para a bancada, sob a luz do lampião. Não havia chave. A fechadura era de combinação, um modelo antigo e complexo que eu nunca tinha visto. Mas eu sou um relojoeiro. Minha vida é feita de paciência e de ouvir o som das engrenagens. Passei horas, talvez uma noite inteira, com o ouvido colado no metal frio, girando o disco lentamente, sentindo os cliques minúsculos, os pequenos estalos que me diziam que eu estava no caminho certo. E então um clique final, mais alto, definitivo. A porta pesada se abriu, e o que eu encontrei ali dentro? Não era dinheiro em espécie. Não eram barras de ouro. Era algo infinitamente mais valioso para um homem como eu. Enrolados em pedaços de veludo escuro, estavam 10 relógios de bolso. Mas não eram relógios comuns. Eram obras de arte. Cada um era uma peça única, feita de ouro, platina, com detalhes em esmalte e pedras preciosas que eu só tinha visto em livros. As tampas traseiras se abriam para revelar mecanismos de uma complexidade que me deixou sem fôlego. Eram esqueletos, turbilhões, calendários perpétuos. Eram a alma de um mestre, junto deles um diário de capa de couro e vários livros caixa antigos, com a caligrafia impecável do meu tio. Sentei-me no caixote de madeira, com as mãos trêmulas, e comecei a ler o diário. E a cada página, o mundo como eu o conhecia se desfazia. Meu tio Benjamin, o homem recluso e esquisito, o dono da loja de quinquilharias, não era nada daquilo. Ele era um dos maiores mestres relojoeiros do século, um gênio anônimo que trabalhava sob um pseudônimo conhecido apenas por um círculo muito restrito de colecionadores. A loja era sua fachada, seu esconderijo perfeito, um lugar onde ele podia criar suas obras-primas em paz, longe da ganância da família e da curiosidade do mundo. O diário contava tudo, as encomendas de cheques árabes, de industriais europeus, de artistas famosos. Os livros caixa eram a prova fria e matemática daquela vida secreta. Neles estavam detalhadas as transações, os pagamentos por cada peça. Eram valores que minha mente simples mal conseguia processar. Pagamentos que não entravam no banco da cidade, mas em contas numeradas na Suíça e em Luxemburgo.
Contas que, segundo uma anotação final no diário, agora estavam em meu nome, transferidas legalmente através de procuradores na Europa, como parte da herança que ninguém além de mim e do advogado dele entendia. O valor total era absurdo, era o suficiente para comprar a cidade inteira se eu quisesse. E os 10 relógios no cofre, o diário explicava, eram a sua coleção pessoal. As peças que ele considerava suas filhas, as obras-primas que ele se recusou a vender por qualquer preço. Eram a prova da sua genialidade, o resumo da sua vida. O valor deles não podia ser medido em dinheiro. Eram, como ele escreveu na última página, o tempo tornado eterno. Ele os deixou para mim não como um tesouro, mas como uma responsabilidade. Ele sabia que apenas eu, o sobrinho relojoeiro, entenderia o verdadeiro valor daquelas peças. Ele não me deixou uma fortuna, ele me deixou um legado. Naquele momento, a risada do meu cunhado Ricardo ecoou na minha mente, mas agora ela soava diferente. Soava pequena, patética, ignorante. A pena no olhar de Marcos, a oferta do seu antenor para demolir a loja, os cochichos na padaria. Tudo aquilo se tornou pó, poeira sem valor diante da verdade que eu segurava nas minhas mãos. Eles riram do invólucro, do casco, da fachada que meu tio construiu com tanto cuidado. Riram da coleção de poeira e teia de aranha, sem jamais imaginar que por baixo de tudo, escondia-se um universo de precisão, arte e riqueza. Eles me subestimaram. Subestimaram a mim e a ele. Viram 2 homens quietos, simples, e nos julgaram inúteis, fracassados. Não conseguiram ver que, no nosso silêncio, havia trabalho. Na nossa simplicidade, havia complexidade. Na nossa paciência, havia um poder que a pressa e a ganância deles nunca poderiam compreender. Meu tio Benjamin não era um tolo. Ele era um estrategista, ele sabia exatamente o que estava fazendo quando me deixou a loja. Ele não estava me dando um problema, ele estava me dando um teste. E eu, sem saber, tinha passado. É por isso que eu guardei este segredo, não por medo, mas por respeito. Respeito ao meu tio e ao seu desejo de viver uma vida discreta. Essa fortuna, essa verdade nas mãos de Ricardo ou de Marcos, seria transformada em carros novos, em casas maiores, em ostentação vazia. Seria profanada. Eles venderiam os relógios para o primeiro que oferecesse um bom dinheiro, sem entender o que tinham em mãos, destruiriam a alma daquele lugar. E eu não podia permitir isso. Era uma promessa silenciosa que eu fiz ao meu tio, ali, sentado no chão empoeirado da sua oficina secreta. Eu sempre soube que havia algo mais. Desde o primeiro dia. Não o que era exatamente, mas eu sentia. Sentia na solidez das paredes, na qualidade da madeira do balcão, na forma como cada coisa parecia ter um lugar certo. Era a sensação de que eu estava num lugar construído por um homem que pensava em tudo, que não deixava nada ao acaso. Enquanto todos viam abandono, eu vi um propósito adormecido. Enquanto eles viam lixo, eu vi um quebra-cabeça. E a minha vida inteira me preparou para resolver quebra-cabeças. A descoberta não mudou quem eu sou, mas mudou a forma como eu vejo o mundo. A humilhação que eu senti se transformou numa espécie de paz estranha. Uma calma profunda. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. Eu não precisava da aprovação deles, do respeito deles, nem mesmo do reconhecimento deles. Eu tinha o respeito do único homem cuja opinião realmente importava, o mestre relojoeiro que me viu como seu igual, como o guardião do seu segredo. O poder que eu tenho agora não é o poder do dinheiro. É o poder do silêncio. O poder de saber a verdade enquanto todos ao meu redor vivem na ignorância que eles mesmos escolheram. Eles continuam me vendo como o coitado do Arthur, o velho que perde seu tempo com uma loja caindo aos pedaços, e eu deixo que eles pensem assim. A pena deles se tornou minha maior proteção. O desprezo deles é o muro que mantém meu tesouro, o legado do meu tio, a salvo. De vez em quando Ricardo ainda passa com sua caminhonete, balança a cabeça e sorri com aquele ar de superioridade. Eu o vejo pelo vidro da janela que agora está limpa, mas que para ele continua suja, e eu apenas aceno de volta, com a mesma calma de sempre. Ele acha que está me humilhando, mas a verdade é que, a cada vez que ele faz isso, ele apenas reafirma a sua própria insignificância.
Ele está rindo de uma piada que ele mesmo inventou, sem saber que a verdadeira história é muito maior e mais rica do que sua pequena mente jamais poderia imaginar. Eu não sou mais um alvo passivo, eu sou o guardião. O poder não está em esfregar a verdade na cara deles. O poder está em deixá-los viver com a mentira confortável que criaram. A justiça, eu aprendi, nem sempre é barulhenta. Às vezes, ela é o clique suave de um cofre se abrindo no silêncio da noite. Às vezes, a maior vitória é aquela que ninguém além de você sabe que aconteceu. E assim, a loja se tornou meu santuário. Nos fundos, onde ninguém vê, montei a oficina mais bem equipada que um relojoeiro poderia sonhar. Passo meus dias cuidando das filhas do meu tio, estudando seus mecanismos, honrando sua arte. Para o resto da cidade, eu sou apenas o velho Arthur, consertando relógios velhos para ganhar um trocado. E está tudo bem. Eles me julgaram por aquilo que viam por fora. Mal sabem eles que a verdadeira riqueza, o verdadeiro valor sempre esteve escondido, bem debaixo do nariz deles. E eles eram cegos demais para vereador. Passei o resto daquela noite sentado no chão de terra batida, com um daqueles relógios na mão. O metal frio parecia vivo, pulsando com a história do meu tio. A decisão não veio como um raio, mas como a poeira que assenta depois de uma ventania. Veio com uma calma e uma clareza que eu não sentia desde que Helena partiu. Eu não iria vender nada. Eu não iria contar a ninguém. Aquele segredo não era uma arma para ser usada contra meus cunhados, não era um troféu para ser exibido. Era um pacto. Um pacto entre mim e o tio Benjamin. Minha vingança não seria um grito, mas um sussurro silencioso que só eu poderia ouvir. A maior justiça seria deixá-los exatamente onde estavam, na escuridão da própria ignorância, rindo de uma piada que eles nunca entenderiam. Meu primeiro passo foi discreto, como todos os movimentos da minha vida. Procurei o mesmo advogado que leu o testamento, um homem sério que, eu sentia, desconfiava da ganância dos meus cunhados. Mostrei a ele apenas o diário e os extratos das contas. Seus olhos se arregalaram, mas ele não fez perguntas desnecessárias. Ele entendeu. Com a ajuda dele, acessei os fundos, transferindo o suficiente para uma conta no banco da capital, longe dos olhos curiosos da nossa cidade. O dinheiro não era para luxo, era para segurança. Era para comprar as melhores ferramentas, para reformar o telhado da minha casa sem pedir um tostão a ninguém, para ter a paz de saber que minha velhice seria digna. Não um carro do ano para esfregar na cara de Ricardo, mas a certeza de que nunca mais me faltaria nada. O plano para a loja era a peça central da minha estratégia silenciosa. A fachada do Empório Benjamin continuaria a mesma, talvez um pouco menos abandonada, com as janelas limpas e a porta pintada, mas sempre fechada. Para o mundo, continuaria a ser o museu do esquecimento do meu cunhado. Um monumento à minha suposta tolice, mas nos fundos, onde ninguém podia ver, eu construiria meu verdadeiro legado. Derrubei uma parede interna, criei um espaço amplo e iluminado, e com o tempo e o dinheiro que agora eu tinha, montei a oficina de relojoaria mais completa que um homem poderia sonhar. Um santuário de precisão e arte escondido atrás de uma cortina de poeira e esquecimento. Ali, eu seria o guardião das obras-primas do meu tio. A justiça, eu percebi, não era um prato que se come quente ou frio, era um prato que eles nunca seriam convidados a provar. De vez em quando, eu ainda via Ricardo passar com sua caminhonete. Ele diminuía a velocidade, olhava para a loja fechada e sorria com desprezo. Eu do lado de dentro, trabalhando em um mecanismo que valia mais do que tudo que ele possuía, apenas o observava pela fresta da cortina. E eu não sentia raiva. Sentia uma pena profunda. Ele era o prisioneiro de um mundo pequeno, um mundo onde o valor de um homem é medido pelo que se vê. Ele continuava rindo da casca, sem jamais sonhar com a pérola que ela guardava. A minha paz era a sua eterna cegueira. Eles me deram o título de tolo da família, e eu decidi aceitá-lo com honra. Tornou-se meu melhor disfarce, meu escudo contra a ganância e a superficialidade. A loja que eles chamaram de lixo me deu um propósito. A poeira que eles zombaram escondia um tesouro que não era feito de ouro, mas de tempo, arte e silêncio.
Eles me julgaram pelo que eu herdei, sem entender que o verdadeiro valor não estava no prédio, mas na confiança que um homem sábio depositou em mim. A loja não era uma herança de entulho, era a herança da dignidade. Um valor que não se mede em dinheiro, mas no silêncio de um homem que sabe o seu lugar no mundo, um lugar que ele mesmo construiu, longe dos olhos que só sabem julgar o que não conseguem compreender.